Bom, vamos lá começar. O tema que me foi passado para hoje é como ajudar um irmão fraco na fé. E o que seria estar fraco na fé? Como podemos ajudar este irmão que está fraco na fé, né? Nem sempre, depois de estudar um pouco, eu fiquei pensando assim, nem sempre a gente consegue saber, né, quando o nosso irmão está fraco na fé, né? Nem sempre é algo visível, né? Ele não vai estar com a aparência de alguém que está literalmente doente, alguém que está triste, desanimado. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes a pessoa está aqui, está com um semblante bom, porque nem sempre nossa batalha é só física, né? Então, às vezes ela pode ser uma batalha espiritual, e às vezes a gente consegue esconder isso de outras pessoas, e nem sempre a gente consegue ajudar esse irmão. E é onde nós podemos acabar perdendo esse irmão para o mundo, infelizmente. Mas possui algumas características que nós possamos saber, né? Como, como é estar fraco na fé. Necessariamente, quando eu tenho alguma dessas características junto a mim, eu estou fraco? Não. Mas pode ser um indício de que eu estou me enfraquecendo na fé. Pode ser um indício de que eu possa, em algum momento, estar fraco o suficiente. Mas acho que o importante de tudo é que, se nós estamos fracos, que nós possamos reconhecer isso e aceitar o auxílio que um irmão nosso possa vir a oferecer. Mas vou estar destacando aqui para nós o que necessariamente pode ser estar fraco na fé, né? Uma pessoa que ela venha a estar fraca na fé, ela vai ter constante dúvidas em relação às coisas de Cristo, questão das coisas da igreja, né? Então, ela nunca vai ter aquela fé forte de que aquilo ali moveu uma montanha, né? Então, como diz a própria palavra do Senhor, que a fé move montanha. Então, nem sempre ela vai ter uma crença forte naquilo, né? Então, ela sempre vai viver em constante dúvida nas coisas do Senhor. Então, ela sempre vai pensar: será que isso vai acontecer? Será que isso dará? Né? Então, será que Deus vai me ajudar? Será que Deus vai me auxiliar? Então, a pessoa ela sempre fica mais com o pé atrás do que na frente, né? Ela nunca está disposta a seguir os passos do Senhor. Um outro ponto também que posso destacar, essa pessoa ela vai ter facilmente ela vai acabar se escandalizando com algumas coisas que não vão ferir a palavra do Senhor, né? No caso, não fere doutrina do Senhor, nossos ensinamentos, mas ela vai ter uma tendência a estar mais escandalizada em relação a essas coisas. E é algo triste, assim, se nós vemos, né? Porque às vezes nós acabamos escandalizando algum irmão, ou pode acabar escandalizando o próprio corpo, de uma forma geral, e acabar criando contendas entre os irmãos, né? Então, acaba não só enfraquecendo essa própria pessoa, que já está fraca, mas às vezes ao corpo. Então, isso também é uma coisa muito preocupante, no geral, né? O fato também dessa pessoa não buscar a comunhão entre os irmãos. Então, acho que isso é um ponto que também é crucial, né? Às vezes a pessoa ela pode estar aqui em corpo, mas nem sempre ela vai estar em alma e em espírito, né? Não vai estar querendo congregar com os irmãos, estar junto com os irmãos, se aproximar dos irmãos, querer aprender mais da palavra do Senhor, querer se aproximar, querer entender o que realmente é a comunhão do Senhor, né? Então, acho que esse é um ponto que também vai enfraquecendo a própria pessoa, porque ela vai acabar não se sentindo acolhida dentro do corpo de Cristo, né? E sabemos que nós, como corpo de Cristo, nós temos nossa função, Cristo sendo o nosso cabeça, e acho que é importante nós nos unirmos para termos noção de qual é a nossa função dentro do corpo do Senhor. E esse irmão, quando ele está fraco, nós vemos que ele não tem esse interesse, ele não quer buscar essa interação dentro do corpo do Senhor. Isso acaba prejudicando ele e levando ele a se afastar da igreja, né, no geral. E é onde também tem a imaturidade espiritual dessa pessoa. Essa imaturidade espiritual, ela não vai ser algo que vai acontecer de uma hora para outra. Ela é algo que vai acontecer, né, ao longo do tempo. Então, é uma pessoa que antes estudava, hoje já não estuda mais a palavra do Senhor já não interessa mais a ela não pensa em se fortalecer na palavra, ela não pensa em abrir a Bíblia e poder estudar ao longo do dia, ou pelo menos uma vez ou outra, né? Não sabemos como é a vida de todos, né? Não sabemos como é a situação onde uma pessoa não tem tempo, mas ela não busca mais a palavra do Senhor, ela não busca mais Deus em oração.
ela não leva as coisas da vida dela ao Senhor primeiramente. Então, Deus deixou de ser a prioridade dela. Então, isso nos torna fraco no geral, né? Então, acho que esse é um ponto também crucial. E no fim disso tudo, é o que nós acabamos vendo. Quando o irmão ele vai se apartar do corpo, quando ele vai viver o mundo, quando ele sai da igreja, quando realmente ele não quer apresentar uma volta para nós. E eu acho que esse é o momento mais triste, não só para nós como irmãos, mas para Deus principalmente, porque Deus ele não quer que nós sejamos entregues ao fogo do inferno. Deus quer nos dar salvação, Deus tem paciência até demais, tem amor até demais para nós, como pessoas que pecam constantemente. E acho que esse amor é crucial para nós. E então, acho que nós, como cristãos, nós temos que ser o espelho do Senhor, né? E eu acho que esse é um ponto muito interessante. E uma pergunta que eu faço a vocês, obviamente uma pergunta retórica, né, onde nós iremos meditar nela, é: o que nós fazemos quando nós vemos algum irmão que está fraco? Nós simplesmente olhamos esse irmão, em cima dessas características que foi falado, nós olhamos esse irmão, nós tratamos esse irmão com zelo, nós tratamos esse irmão com amor, nós queremos ajudar esse irmão a se fortalecer na fé, ou nós apenas olhamos e vemos ele como um qualquer outro que eu vejo na rua passar? Será que eu tenho vontade de ajudá-lo? Será que eu tenho o meu altruísmo de chegar lá? Obviamente, nada para a minha glória, tudo para a glória do Senhor. Mas será que eu tenho realmente essa importância em salvar o meu irmão? Sabemos que a salvação é única, mas a partir do momento que eu sei que meu irmão está saindo do corpo, eu me preocupo com ele? Ou eu vejo só ele indo embora e eu não pego um telefone, não mando uma mensagem, não vou atrás na casa dele, não passo uma palavra de conforto, não faço nada? Então, assim, eu acho que nós também temos uma parcela em cima disso. Por que esse irmão apartou da igreja? Por que esse irmão está enfraquecendo? Será que é algo que nós fizemos a ele ou simplesmente algo dele? Obviamente são dois lados, então também temos que entender isso, mas vamos meditar nesse pensamento. Eu estou fazendo algo para que o meu irmão ele se fortaleça na fé do Senhor? Ou eu estou apenas deixando ele ser fraco e cada dia mais fraco e se entregando ao mundo? Então, acho que esse é um ponto muito importante. Eu vou convidar os irmãos a ler comigo em Gálatas, capítulo 6, no verso 1 e 2. Gálatas 6, verso 1 e 2. Diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, aqui nós podemos ver que nos é passado para ajudarmos um ao outro, carregarmos a carga um do outro. Então, vemos como é algo que é importante, né? E assim nós estaremos fazendo a lei de Cristo. E o que seria essa lei de Cristo? Nada mais é do que o mandamento que o Senhor nos passou, que está em João 13. Se vocês puderem me acompanhar. Em João 13, 34. Diz assim: Novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Então, e continuando, 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, a gente vê que o mandamento do Senhor é amarmos uns aos outros. E realmente, só nesse nosso amor entre irmãos, um amor fraternal, que é onde nós realmente conseguiremos recuperar um irmão que está fraco na fé. E às vezes a gente vai pensar, será que eu estou bem o suficiente para ajudar o meu irmão? Né? Porque às vezes a gente pode estar fraco também. A gente sabe que a gente está fraco, a gente está tentando se fortalecer, mas eu acho que, eu penso, né, que se nós esperarmos nos fortalecermos para ajudar um outro irmão, será que não estaremos perdendo a oportunidade? Será que não estaremos perdendo aquele irmão?
Será que o fato de nós conseguirmos observar que esse irmão ele está fraco, será que não é Deus nos avisando, meu filho, vai lá, ajude seu irmão? Porque se eu conseguir reparar isso, já é algo bom. Estou olhando meu irmão com outros olhos, estou olhando meu irmão com paixão, com amor, com carinho. Então, por mais que eu esteja fraco, eu posso tentar auxiliá-lo. Às vezes eu não estou ali fortalecido, posso pedir ajuda a um outro irmão que eu sei que vai estar mais forte na fé. Então, eu acho que esse é um ponto importante que nós podemos buscar. Porque se nós deixarmos ele ir, o que restará, né? E como a gente pode ver também, aqui é passado para nós que que Deus ele chama nós a ajudarmos nossos irmãos, né? Porque Deus ele não quer perder os seus filhos, ele não quer que nós simplesmente saímos do corpo do Senhor. E quando a gente vê em Mateus 18, Mateus 18, no verso 12 ao 14. No caso aqui, é a parábola da ovelha perdida, né? E diz assim: que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E, se porventura a encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereçam só destes pequeninos. Então, aqui a gente pode ver como Deus ele dá importância para essa uma pessoa, né? Por mais que aqui nós sejamos as 99, se nós tivermos uma lá fora, Deus não estará contente por ter 99 aqui. Ele estará triste por ter uma lá fora. E ele realmente ficará feliz quando aquela uma que está lá fora voltar para o corpo. Então, a gente sabe que com isso nós temos uma missão, né? Deus ele não quer que nós simplesmente deixe nossos irmãos irem embora. Ele quer que nós pegamos esse irmão na mão e traga ele para cá, né? Como que a gente vai fazer isso? Como que eu posso cuidar do meu irmão? Como que eu posso ajudar o meu irmão, né? Às vezes é difícil, porque nem sempre o irmão ele também vai estar disposto a ouvir o outro irmão. Às vezes ele não quer aceitar uma ajuda. Acho que muitas pessoas já devem ter passado por uma situação de querer ajudar um próximo e nem sempre ele vai estar aberto naquele momento, naquela situação. Às vezes a pessoa ela vai preferir ir lá fora, vai preferir viver o mundo, vai ver que as coisas não são belas, igual ele pensa que será, e no final ele vai querer voltar. Só que é neste ponto onde a gente vê que pode ser tarde, porque às vezes o Senhor já pode ter voltado, às vezes alguém já nem sempre vai vir buscar nós de tanto tentar, então nem sempre as pessoas vão estar abertas a todo momento para nos tirar lá de fora, nos tirar do mundo e nos trazer para Cristo, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Não é o ideal nós desistirmos dos nossos irmãos, mas acho que é importante, se eu que estou fraco, eu também ter esse espírito de humildade e reconhecer que eu preciso de ajuda. Eu estou fraco porque eu quero? Ou eu estou fraco porque infelizmente aconteceu? Eu posso ser ajudado? Eu quero ser ajudado? Eu quero que meu irmão venha, me instrua? Então, acho que esse é um ponto muito importante para a gente, na questão de podermos evoluir espiritualmente. Tanto nós que possamos ajudar alguém, quanto o outro que estará recebendo essa ajuda, né? Eu acho que isso é muito importante. Obrigado, irmão. E esse é um ponto importante, porque até melhorou a voz. E um ponto nessa questão de ajuda é que também a gente pode observar. Já fui em algum momento ajudado por alguém? Se alguém me ajudou, já me tirou de uma fraqueza,
onde, obviamente, não necessariamente me tirou do mundo, mas aqui dentro da igreja mesmo, alguém me passou uma palavra, me passou uma orientação, me tratou com amor, me tratou com carinho, e ela me ajudou a me reerguer, e às vezes ela nem sabe, essa pessoa, disso. Eu posso falar particularmente que em algum momento eu já fiquei fraco. Hoje, posso me considerar que eu estou melhorando. Não posso falar que eu sou forte, de forma alguma, mas posso falar que estou melhorando cada dia mais, e se Deus quiser, continuarei nesse caminho. Mas em algum momento na minha vida, como cristão, não muito longa, ainda me considero uma criança, mas já tive momentos onde eu estava pendente na minha vida, onde eu via que eu não buscava ao Senhor, eu não orava a Deus, eu não buscava a palavra do Senhor, mas alguma pessoa chegou em mim, me deu uma palavra, e eu peguei aquilo no meu coração e fiquei meditando naquilo. E hoje eu oro a Deus, hoje eu estudo a palavra do Senhor, acho que hoje mais do que nunca. Graças a Deus por isso, só tenho a agradecer. E que eu possa continuar assim. E que nós possamos fazer isso na vida dos nossos irmãos. E para complementar, como nós podemos ajudar esses nossos irmãos que venham a ser uma ovelha perdida no Senhor, né? Principalmente, vou passar alguns versículos para nós olharmos, mas um ponto o acolhimento é um ponto importante, onde nós podemos ver isso em Romanos 14. Romanos 14 diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Então, quando nós formos buscar ajudar esse irmão que está fraco, que nós sabemos que ele está realmente fraco, não vamos chegar nele e querer discutir o que está acontecendo na vida dele, mas vamos acolhê-lo, vamos entendê-lo, vamos ouvi-lo, vamos orar por esse irmão, né? Obviamente que é um outro ponto onde nós iremos ver aqui, mas vamos respeitar o momento desse irmão. Não vamos chegar e impor o que deve ser feito na vida dele, até porque as coisas levam tempo para mudar, né? Antes fosse tudo de uma hora para outra, né? Igual num carro, a gente troca a peça, o carro volta a funcionar. Maravilhoso seria, né? Eu ia pedir 2 ombros e 2 joelhos novos, porque o meu já está ruim. Seria maravilhoso. Mas sabemos que, infelizmente, não é assim. Também, não escandalizar o nosso irmão. Podemos ver aqui no próprio capítulo 14 de Romanos, no verso 13. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo aos vossos irmãos. Então, assim, irmãos, não é só ajudar o irmão, mas é também não ajudá-lo a tropeçar, sabe? Não é escandalizar um irmão. Não é porque eu estou ajudando esse irmão que eu vou chegar e vou vir aqui no púlpito e vou falar, estou ajudando fulano, ciclano, estão passando por situações assim. Porque, vamos pensar, às vezes a pessoa ela já não queria se abrir com alguém. E aí, quando ela se abre com alguém, eu venho aqui à frente e falo da vida da pessoa, por mais que seja pedindo oração, exortação, enfim, nem sempre é o que a pessoa quer, né? Porque eu acho que isso às vezes o que a pessoa está passando é muito íntimo. E nós temos que nos alegrar quando pensarmos assim: nossa, essa pessoa ela me considera tanto ao ponto de compartilhar algo tão íntimo da vida dela comigo. Olha que coisa que a gente pode pensar assim, pô, que coisa linda. Que é literalmente algo que, se nós formos pensar, a pessoa tem respeito por você. A pessoa ela considera você uma pessoa forte, ela considera você uma pessoa fiel no Senhor. Então, é algo muito gratificante se você for ver isso. Então, é um ponto onde Deus será honrado quando esse irmão pensar isso de você. Ensinar com paciência. Em 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 24 e 25. Diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando, no caso ter paciência, para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem,
na expectativa de Deus, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Então, aqui, também vamos ter uma situação onde nós podemos ter o irmão que está em constante pecado e ele venha ali pedir uma ajuda, um auxílio a você, e você vai ajudar esse irmão, ensinando ele, exortando esse irmão, para que ele realmente venha a sair dessa situação onde ele se encontra. E sabemos que hoje, no mundo que vivemos, hoje nós podemos olhar para o lado e estarmos em pecado. Não falo que lá era mais fácil do que hoje, ou vice-versa, mas até porque não sabemos como era, né? Nós vivemos o dia de hoje, e nós sabemos como nós podemos estar em constante pecado, se nós realmente não nos focarmos na palavra do Senhor, ainda mais a forma que nós vivemos hoje, onde tudo é muito rápido, tudo é muito fácil, tudo é muito acessível, ou aparenta ser, né? Então, até porque hoje o mundo é muito de aparência. E em Tiago é onde nós iremos orar uns aos outros. Em Tiago 5, no verso 15 e 16, diz assim: E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, aqui é um ponto onde realmente nós podemos ver que a oração ela vai ser uma base para a redenção dessa pessoa que está fraca na fé, para o fortalecimento dessa pessoa que está fraca, né? Então, é onde realmente Deus vai agir ali no coração dessa pessoa, onde Ele vai realmente não só perdoar os seus pecados, mas curar essa doença que essa pessoa tenha, né? Nós não sabemos do que vai se tratar a situação dessa pessoa, desse irmão, mas o ponto é que Deus estará intercedendo por isso. Deus estará à frente de tudo, em meio à oração, mas que possamos entender que esse irmão ele tem que confessar os pecados dele. Não é só ele chegar e pedir ajuda. Há-se a necessidade de um arrependimento. Quando estamos em pecado, nós temos que nos arrepender, temos que pedir perdão para nós sermos perdoados. Senão de nada adianta, porque constantemente podemos voltar a esse pecado. Então, temos a necessidade de nos arrepender. E, tão importante quanto, encorajar esse irmão às obras do Senhor. Em Hebreus, no capítulo 10, Hebreus 10, versículo 24, 25, diz assim, Hebreus 10, 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros, para nós estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e, tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Então, aqui a própria palavra diz que, além de empregarmos o amor um ao outro, né, é interessante nós estimularmos o irmão às obras, né? Então, trazer esse irmão para o corpo, trazer esse irmão para trabalhar ao Senhor. Não só colocar ele aqui sentado e fazer ele ouvir a palavra. Porque, como nós estudamos um pouquinho antes, os judeus faziam da mesma forma. Sentavam aqui, ficavam ouvindo, mas de nada adiantava. Então, é literalmente, né, sentir na mão, sentir na pele a palavra do Senhor, né? Então, não adianta só a gente vir aqui, sentar e não praticá-la. Porque ir embora e falar que está em Cristo é muito mais fácil quando a gente não aplica isso no nosso dia a dia, não tocamos, não sentimos. Mas que possamos sempre estar estimulando nossos irmãos, sempre com amor, sempre com paciência, sempre com mansidão. E como nós falamos antigamente, que nós possamos, irmãos, de todo amor, de todo coração, de todo carinho, que nós possamos ter zelo por essas pessoas que estão fracas, que nós também possamos entender quando nós estamos fracos, que possamos pedir ajuda. Não vamos esperar literalmente o limite, chegarmos no limite, chegarmos na tampa
e ver que não vai dar mais certo, porque eu acho que quanto mais a gente deixar chegar ao extremo, nem sempre nós vamos conseguir voltar, nem todos vão ser fortes o suficiente para isso, sabe? Então acho que quando nós vemos o pequeno sinal de que estamos enfraquecendo, é quando nós podemos pedir ajuda. E que nós, no geral, sejamos atentos a ver quando esse irmão precisa de ajuda, porque, como falado, nem sempre as pessoas estão aptas a dividir os seus segredos, nem sempre as pessoas estão aptas a dividir os seus pecados. Mas que possamos ajudar uns aos outros, nos fortalecendo na palavra do Senhor. E sabemos, em breve nosso Senhor voltará, em breve nosso Senhor estará conosco, que possamos todos ir ao céu, todos ascender ao céu, todos possamos ter nossa casinha ao lado do Senhor. Amém?